Olá amigo, bem-vindo a mais um Domingo em Casa, onde aqui partilhamos palavra diretamente do coração de Deus para a tua vida. Seja onde for que tu estás agora, tenho a certeza que podes desfrutar desta mensagem. Aqui estamos, no culminar da série Altares. É a última mensagem da série Altares e não podíamos terminar de outra forma senão com o altar de Jesus. Hoje vamos estar a partilhar a mensagem, o altar de Jesus. Vamos entender um pouco qual é a filosofia por detrás do sacrifício de Jesus no altar de Jesus. Sabes que o altar de Jesus é nada mais nada menos que a cruz do Calvário. E tenho a certeza que algo Deus tem preparado para ti no meio desta mensagem. Eu vou falar contigo algo muito... Vou direto ao assunto. E nós vamos estar a ver 5 benefícios do sacrifício de Jesus e 3 prioridades que nós temos que ter na nossa vida para viver uma vida tal e qual como Jesus em contínuo sacrifício, ok? Parece bem? Espero que tu possas desfrutar da mensagem de hoje. A primeira coisa que eu quero dizer-te é que Jesus sacrificou o seu corpo, mas entregou o seu espírito. Eu quero comentar-te algo muito importante, que é: Jesus sempre se dedicou a conservar o seu corpo, porque sabia que o seu corpo iria ser sacrificado. Muitas vezes nós queremos sacrificar o nosso espírito, sacrificar a nossa vontade, mas deixamos que o corpo se apodere de nós. A pergunta que eu quero fazer-te é: será que o teu corpo manda em ti, ou tu tens a capacidade de sacrificar o teu corpo? Essa é uma pergunta que eu deixo para reflexão das nossas ideias. Diz assim, Mateus 27, verso 50, diz: E Jesus, clamando outra vez em grande voz, entregou o seu Espírito. Jesus entregou o Espírito de livre vontade. Ninguém o matou. Ele se entregou a si mesmo. O corpo foi sacrificado, mas o seu Espírito Ele entregou. Então o sacrifício do corpo de Jesus deu-nos a nós benefício. Normalmente na Bíblia, 99,9999% das vezes, todo o sacrifício nunca tem um benefício próprio no ato do sacrifício. Sempre tem benefício para outras pessoas. Por exemplo, o sacrifício de Abraão não foi beneficioso para ele no momento, porque iria sacrificar Isaac. O sacrifício por exemplo, de Davi, quando fez um altar na eira de Araúna, ele teve que pagar para comprar a eira. Então não teve um benefício imediato, senão que o benefício foi para todo Israel, porque parou todo o caos que estava a acontecer. Então todos os sacrifícios, e temos muitos mais exemplos, mas todos os sacrifícios que existem ou que estão descritos na Bíblia, estão descritos de uma forma que quem sacrifica não tem um benefício associado ao sacrifício, porque o próprio sacrifício é algo que tem uma cedência, tem algo do coração que tu tens que ceder, tens que libertar, tens que simplesmente abrir mão. E isso não é agradável. Então o sacrifício, ainda que não seja agradável, poderá trazer consequências benéficas para a pessoa e para todas as pessoas que o rodeiam. Agora, o ato não é agradável. O ato de sacrificar não é agradável. Por exemplo, nós estamos em casa de Deus, nós estamos a ter reuniões às 5 da manhã e sacrificar o sono não é agradável. Nós acordamos muito cedo, normalmente entre 4 e 15, acordo, tenho que preparar-me, toda a rotina para sair de casa, para estar às 5 da manhã durante Deus. O ato de sacrificar o sono não é agradável, mas o benefício, ou seja, aquilo que vem depois da consequência, é agradável, é boa, ainda que não seja só para mim, mas é para todas as pessoas que rodeiam. Não sei se me estou a explicar. E olha aqui que é engraçado, 5 benefícios que eu quero comentar-te já. Vai estar na descrição a lista dos benefícios com o verso que tu podes ir procurar. Aqui eu não vou dar o verso, só vou citar, não vou estar a ler, perdão. Não vou ler o verso, só vou citar o verso e vou dizer o benefício, ok? Em 1 de João, capítulo 2, verso 1 ao 2, nós temos que o perdão de pecados. Que em Jesus nós encontramos perdão de pecados, mas não só nós, senão todo o mundo. Então o sacrifício de Jesus, a morte de Jesus, nos dá a oportunidade de termos um cadastro limpo.
com Deus, ok? Perdão de pecados, perdão de erros. Estamos limpos, estamos como novas criaturas, como se começássemos a viver exatamente hoje, ok? Isso é o primeiro benefício. O segundo benefício é a reconciliação com Deus. Em Romanos 5, verso 10, que na sua morte fomos reconciliados com Deus. Quer dizer que nós encontramos uma nova forma. Jesus, o sacrifício de Jesus, o seu corpo, encontramos uma forma de poder conectar-nos de novo com Deus, ok? Essa ligação estava perdida, agora nos reconciliamos com Deus. Em João 1, verso 11, nós encontramos aí a relação de paternidade. Então, salvação de pecados, reconciliação com Deus, a paternidade ou a filiação, ok? Diz que Deus dá-nos o poder de ser seus filhos através de Jesus, ok? Se nós recebermos esse sacrifício, temos o poder de ser chamados filhos de Deus. E só estes três benefícios do sacrifício de Jesus mudam a nossa vida por completo. Mas há algo interessante a entender, que é, em Isaías 53, nós temos saúde e cura. E em 2 de Coríntios, capítulo 8, verso 8, nós temos a riqueza ou a abundância. Então, saúde e cura, ou seja, que em Isaías 53 fala que nós fomos pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E em 2 de Coríntios 8, verso 8, diz que ele era rico, se fez pobre e através da sua pobreza nós enriquecêssemos. Então nós temos perdão de pecados, reconciliação com Deus, a filiação ou paternidade de Deus, saúde e cura, e riqueza ou abundância. Então estes são os 5 benefícios do sacrifício de Jesus. Mas agora deixa-me dizer-te algo muito, muito importante, que é, para nós podermos viver esta vida de altares, nós somos altares viventes, templos do Espírito Santo. Como é que nós podemos viver continuamente com este sacrifício? Eu vou dizer-te algo muito importante. Um altar sem sacrifício é apenas um adorno da casa. E nós não somos adornos da casa, nós somos altares. Nós somos pessoas, somos templos do Espírito Santo que vivemos literalmente com Deus dentro. E nós podemos estar sacrificando. Não vivendo uma vida de sofrimento, mas sacrificando. E para sacrificar, eu quero que nós possamos ter a ideia, a filosofia de Jesus no nosso coração, como diz em Filipenses capítulo 2, verso 8. Capítulo 2 de Filipenses, verso 8 diz assim: e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até à morte, e morte de cruz. Se nós lermos do verso 5 até ao 9, nós vamos encontrar o contexto. E o verso 5 diz: e tendo o mesmo sentimento que havia em Jesus Cristo, que ainda sendo Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, antes tomou forma de homem e agora sendo encontrado em forma humana. Então há 3 coisas, 3 filtros, 3, digamos, fundamentos que eu quero deixar aqui para que nós possamos viver de igual forma de Cristo, que tendo em nós o mesmo sentimento que havia em Cristo, que é o verso 5. Eu quero que nós possamos viver com este mesmo sentimento, com este mesmo sentir, com esta mesma forma de viver, esta filosofia para viver. Deixa-me contar-te algo. Diz assim: a nossa identidade está acima da nossa posição. Ainda que a tua posição possa variar, a tua identidade não pode variar. A posição de Jesus variou, porque ele estava com Deus. Ele estava no trono. Ele estava a ter um estilo de vida, algo completamente fantástico. E de repente a sua posição mudou. Mas a sua identidade não. A tua despromoção não deve mudar quem tu és. Nem a tua promoção. A tua posição na sociedade pode variar. A tua identidade não. A tua essência não. Então, para nós vivermos um sacrifício contínuo, sempre com Deus, nós temos que ter no nosso coração que a nossa identidade não muda. A nossa identidade está acima da nossa posição. A segunda coisa é que diz: e humilhou-se a si mesmo. Quer dizer que a humildade está acima da capacidade. Jesus tinha a capacidade de fazer as coisas de forma diferente? Sim, tinha. Mas ele humilhou-se a si mesmo. E foi obediente até à morte. Jesus humilhou-se a si mesmo. Ele colocou a humildade à frente da sua capacidade para poder sacrificar-se.
Nós, para vivermos uma vida de sacrifício, nós temos que colocar a nossa humildade à frente, por cima da nossa capacidade. Por vezes nós temos muitas capacidades, mas nós não estamos a ser humildes o suficiente para colocar a humildade em cima da capacidade. A humildade te abre portas onde a tua capacidade pode operar, mas por vezes tu estás cheio de habilidades, capacidades que não estão a ser utilizadas porque não estás com a humildade necessária para que se te abram as portas. Não sei se me estou a fazer explicar. Jesus humilhou-se a Ele mesmo. E a terceira coisa é que Ele foi obediente até à morte. Então Ele colocou a obediência acima da lógica. Obediência acima da lógica. Primeira coisa, identidade acima da posição, humildade acima da capacidade e obediência acima da lógica. Não era lógico Jesus ser obediente. Por exemplo, Jesus colocou-se debaixo do batismo de João Batista. Não era lógico isso, mas Ele foi obediente. Não sei se me estou a fazer explicar. Não é lógico ele deixar-se prender, deixar-se levar, deixar-se ser crucificado. Não é lógico. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Mas Ele é obediente. E diz que aqui humilhou-se a si mesmo e foi obediente até à morte. Não é lógico ser obediente até à morte, mas Ele colocou a obediência acima da lógica. E nós, muitas vezes, para podermos sacrificar-nos para viver para Deus, esse sacrifício, viver este estilo de vida de sacrifício, de poder adorar a Deus, necessitamos colocar a obediência acima da lógica. Eu não sei tu, mas esta mensagem, este culminar da série Altares, com esta filosofia, identidade acima da posição, humildade acima da capacidade e obediência acima da lógica, muda a nossa forma de viver, porque muda a nossa filosofia de vida, o nosso estilo de vida. Não deixes que tu sejas apenas um adorno da casa, mas que esta filosofia, que estes três fundamentos, estes três elementos possam acompanhar todos os dias da tua vida, para que tu vivas com sacrifícios no altar. Não deixes que a tua vida seja apenas um adorno. Coloca sacrifício no altar. Vive um estilo de vida com sacrifício. Não ofereças nada a Deus que não te custe, mas dá um sacrifício a Deus. Que vais sacrificar durante o resto do ano. Que vais fazer durante o resto do ano. Vais sacrificar algo? Vais ceder algo para Deus? O que é que tu vais fazer? Deixa a pergunta. E eu quero orar por ti neste momento. Pai, em nome de Jesus eu oro por todas estas pessoas que estão a assistir e declaro em nome de Jesus que vamos viver uma vida de sacrifício e não de adorno. Não queremos apenas ser corpos vazios, mas queremos realmente viver aquilo que Tu tens preparado para nós. Nós nos comprometemos a sacrificar-nos, a viver com a identidade acima da posição, a viver com a humildade acima da capacidade e a viver com a obediência acima da lógica. No nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe e nos vemos na próxima série, que será 1000 vezes mais, já no primeiro domingo de setembro. Deus te abençoe e nos vemos até à próxima. Tchau, tchau.